Será que estou a ser manipulada? O que devo fazer? Bem-vindos à segunda temporada do Como Lidar, o podcast do P3 onde tentamos descobrir como cuidar da saúde mental e como lidar com a vida em geral. Eu sou a Mariana Durães e devo avisar, estou tão perdida como tu, mas não te preocupes, já sabes que não vou ser eu a dar conselhos, há psicólogos dispostos a ajudar. Neste primeiro episódio vamos falar sobre pessoas manipuladoras. Sabes, aquelas que nos tentam controlar, condicionar, influenciar a forma como pensamos, que se vitimizam, fazem chantagem psicológica, mas usam o tão famoso "tu é que sabes", depois de dizerem exatamente o que querem que tu faças. Se tens alguém assim na tua vida, com certeza já deste por ti a pensar se estarias a enlouquecer. Não estás, mas talvez precises de algumas ferramentas para lidar com a situação. A psicóloga Edith Queiroz tem algumas dicas para ajudar. Edith, o que é isto da manipulação? Ora bem, a manipulação de facto pode ser muita coisa e pode aparecer também em muitos contextos diferentes. Eu acho que muitas vezes no senso comum, quando falamos de manipulação, pensamos sempre num comportamento associado a determinado tipo de personalidades ou até a determinado tipo de casos com algumas características se calhar mais complexas do ponto de vista da relação. Mas de uma forma mais geral, aquilo que podemos dizer é que a manipulação corresponde a um processo, a um estilo de interagir com a outra pessoa, a um estilo de comunicação em que alguém tenta, de alguma forma, seja pelo seu comportamento, seja pelas suas verbalizações, influenciar, controlar ou de alguma maneira alterar ou condicionar o comportamento da outra pessoa ou a forma como a outra pessoa pensa. Seja esta intenção, às vezes para benefício do próprio, ou seja, para quem manipula, ou às vezes não, às vezes por se tratar simplesmente do estilo com que a pessoa comunica, pode não ter um propósito específico, digamos assim. Podemos fazer isso sem querer? Podemos às vezes estar a ser um bocadinho manipulador sem nos apercebermos disso, ou isto é sempre uma coisa consciente? Eu acho que se pode dizer, de certa forma, que algumas pessoas poderão fazê-lo sem querer, na medida em que às vezes a manipulação é um estilo de comunicação, é uma forma de comunicar. É uma forma de comunicar que depende das nossas características e da nossa personalidade. Dou-lhe exemplo de algumas verbalizações. São verbalizações frequentes, coisas como se eu fosse a ti fazia assim, ou se eu fosse a ti fazia assado, mas tu é que sabes, ou utilizar absolutismos, por exemplo, tu és sempre assim, ou tu nunca és assim, ou nunca fazes isto ou aquilo, levando a pessoa a pensar que realmente tem ali uma característica muito vincada, quando na verdade aquilo poderá ter sido uma circunstância, e também aquilo que muitas vezes nós identificamos como chantagem emocional. Se tu gostasses de mim, ou se fosses de boa pessoa, farias isto ou farias aquilo. Portanto, são formas indiretas de influenciar a outra pessoa. E já agora, se alguém estiver a ouvir isto e perceber que o seu estilo de comunicação é assim, como é que é a forma saudável de manifestarmos a nossa opinião, de aconselharmos, de sugerirmos? Bom, é assim, de facto os estilos de comunicação são de certa forma uma característica da personalidade e todos nós temos estilos mais prevalentes ou menos prevalentes de comunicar com os outros, que também dependem da experiência, dos nossos fatores contextuais, da própria cultura, mas também depende um bocadinho da nossa história. E é preciso dizer também, eu acho que isto é importante, que a forma como nós entendemos que a comunicação é ou mais ou menos manipuladora por parte do outro, depende também da nossa própria percepção. Ou seja, imagina, alguém pode estar a ser extremamente manipulador comigo, do ponto de vista da comunicação, mas eu, pelas minhas características, pela minha personalidade, posso não entender aquela comunicação como manipuladora. Agora, naturalmente que isto tem graus. Eu estou a falar aqui num nível muito primário, digamos assim, que é a manipulação enquanto estilo de comunicação. Mas isto depois pode complexificar-se e realmente traduzir-se em coisas um bocadinho mais complexas e mais graves. Como é que se identifica esses comportamentos que são mesmo uma red flag? Que são se calhar mais propositados, mais pensados, mais calculistas? Quais são aqueles que poderia dizer 2 ou 3 que, ok, se isto acontecer, cuidado?
Eu acho, em primeiro lugar, é preciso dizer que a manipulação como traço, a manipulação como red flag não é nunca um ato isolado, não é? É sempre alguma coisa que ocorre ao longo do tempo. E como ocorre ao longo do tempo, também é preciso que se verifique uma certa consistência. Portanto, para identificar que alguém é manipulador, isso exige de facto a observação do comportamento daquela pessoa ao longo do tempo. Uma observação que permite, inclusivamente, perceber se aquilo é meramente um estilo de comunicação ou se efetivamente existe uma intenção por detrás do comportamento manipulador. E essas características que poderiam eventualmente sinalizar red flags, mas isto sempre ao longo do tempo, ou seja, quando são consistentes, seriam, por exemplo, pequenas mentiras frequentes, uma atitude permanente de vitimização em que se tenta ganhar a simpatia da outra pessoa, atitudes de culpabilização, atitudes em que a pessoa tenta culpar os outros para desviar a atenção de si própria e da sua responsabilidade, atitudes, esta é muito comum, atitudes de exercício de charme, em que a pessoa tenta utilizar o seu carisma, a sua simpatia ou as suas características positivas para cativar os outros e para de alguma forma levar os outros a concordar com ela, a ser agradáveis com ela, ou a pensar da maneira que ela pensa, ou a expressar atitudes coerentes com aquilo que a pessoa pensa. Outra forma de perceber que isto é consistente no outro, como um manipulador, é perceber-se uma discrepância também consistente ao longo do tempo entre aquilo que a pessoa diz, ou entre a forma como a pessoa se expressa e aquilo que a pessoa realmente faz. Por exemplo, a pessoa fazer uma promessa ou várias promessas que depois nunca concretiza, que nunca cumpre. Ou a pessoa ultrapassar consistentemente os limites do outro, tocar consistentemente em assuntos que sabe que são desagradáveis para o outro, por exemplo, utilizar referências que sabe que são dolorosas para o outro, mas de uma forma, lá está, meia velada. Portanto, todos os comportamentos que de alguma maneira, e isto agora dito de uma forma assim um bocadinho mais lata, mais chapéu, quando nós percebemos numa pessoa com quem nós interagimos um padrão consistente de comunicação que nos faz sentir mal, e às vezes nem sabemos bem porquê. Às vezes vamos para casa e sentimos estar com esta pessoa é desconfortável, estar com esta pessoa provoca-me ansiedade, provoca-me desconforto, fico um bocadinho mais em baixo, não sei porquê. Eu diria que isto é um sinal para começar a procurar de forma mais ativa quais são os elementos na comunicação do outro que nos fazem sentir assim e que poderão eventualmente levar-nos a concluir que essa pessoa de alguma maneira utiliza pequenas táticas para nos manipular. Pronto. Portanto, confiar nos nossos instintos. Sim, eu acho que sim. Eu acho que o bem-estar na relação com o outro é um barómetro absolutamente fundamental. Quando nós estamos consistentemente com alguém e na interação com essa pessoa não acontece nada major que nos incomode, mas ainda assim nós consistentemente nos vamos sentindo cada vez mais minados pela interação daquela pessoa, psicologicamente mais em baixo, isso é claramente um sinal que há qualquer coisa naquela dinâmica de comunicação que não está a funcionar muito bem. E normalmente a comunicação manipuladora, a comunicação passiva ou agressiva, traduz sempre uma tentativa de estabelecer uma determinada dinâmica de poder. Falo de uma maneira um bocadinho subreptícia e a outra pessoa não se apercebe, se calhar, imediatamente. Uhum. Identificado o problema, como lidar? Em primeiro lugar, é preciso perceber que isto é um problema, ou seja, que isto não é uma coisa de importância menor. Quando a pessoa tem este sentimento de sentir a sua autoestima e a sua confiança minada no contexto de uma relação, estou a falar numa relação amorosa, mas também, lá está, como eu disse, pode acontecer noutras dinâmicas, é muito importante a pessoa não desvalorizar esse sentimento e, de facto, perceber que a manipulação neste contexto, este gaslighting, é também uma forma de abuso, é uma forma de violência psicológica. E isso
isto, de facto, é uma coisa que pode acontecer começando por um estilo de comunicação mais passivo-agressivo, mais manipulador, mas que a outra pessoa pode perceber que funciona e pode ir reforçando e que se pode ir agravando. Aliás, é frequente também este tipo de comportamento aparecer até no quadro de situações que podem já ter alguma componente psicopatológica, em que a pessoa se comporta de uma forma manipuladora, mas porque isso também já é um traço do seu quadro. A manipulação, seja de uma forma mais leve do ponto de vista da comunicação, ou seja, em formas mais patológicas, tem sempre um denominador comum muito prevalente, que é a falta de empatia pelo outro. E isso é muito notório mesmo desde a forma mais básica de manipular. Portanto, não interessa tanto aquilo que o outro sente ou pensa, o que interessa é de facto controlar, influenciar o comportamento da outra pessoa. A primeira forma de lidar com isto é de facto reconhecer que isto é um problema e haver uma disponibilidade para observar o comportamento da outra pessoa ao longo do tempo, para no fundo comprovar que isto de facto se está a passar. Identificar padrões. Efetivamente esta pessoa comunica comigo de uma forma que é permanentemente de vitimização, de culpabilização, de mentira, de exageros, de me ocultar informação, de me dizer que eu deveria pensar assim enquanto eu penso assado. Portanto, perceber se há aqui um padrão. E uma segunda forma que eu acho que é muito, muito importante é a pessoa também rodear-se de uma rede, não é? Que pode ser uma rede de amigos, uma rede de familiares, não interessa, com quem possa confrontar as suas interpretações. Isto não ficar com a pessoa também poder falar com outros e poder colocar a percepção que lhe é transmitida pela pessoa manipuladora à prova e confrontar. Isto realmente parece isto? Isto realmente dá a entender que eu me comporto de alguma maneira, sou assim, é esta a ideia que eu passo, porque isso ajuda a validar a percepção do manipulador ou o facto dessa percepção ser errada. Portanto, é muito importante que a pessoa que se sente desconfortável, mesmo que não saiba muito bem porquê, possa ter esta rede para ir confrontando com outros se de facto aquilo se passa assim ou não. Esta rede é importante. Depois, na verdade, e estou a pensar mais no contexto de uma relação, é preciso haver um reequilíbrio da dinâmica de poder, não é? Normalmente numa relação em que existe uma parte que comunica de uma forma muito manipuladora ou muito passiva ou agressiva, existe um desequilíbrio na dinâmica de poder, em que claramente uma pessoa ultrapassa de forma sistemática os limites dos outros. Portanto, uma forma de lidar com alguém que é manipulador é precisamente estabelecer esses limites mais claros e mais firmes que a outra pessoa tenta ignorar, expressando o que é aceitável e o que não é aceitável na relação, não tendo medo de expressar desacordo, aprender a dizer não, aprender a comunicar de uma forma assertiva, por oposição a comunicar de uma forma manipuladora ou passiva ou agressiva, porque a assertividade ajuda a prevenir o comportamento manipulador ou a manipulação do outro. Mostra que quem recebe a mensagem está consciente das suas características, está consciente dos seus direitos, não tem receio de expressar os seus próprios sentimentos, as suas necessidades e as suas opiniões e, portanto, isto acaba por inviabilizar, digamos assim, que a outra pessoa tenha sucesso nas suas pequenas táticas de manipulação. Naturalmente que isto, lá está, como são precisas duas pessoas para estar numa relação desta natureza, isto pode não ser assim tão simples como eu estou aqui a dizer, e pode exigir inclusivamente treino, para além da consciência de que isto se está a passar, pode ser preciso treino, pode ser preciso esta pessoa, nomeadamente procurar apoio para poder fazer isto, procurar ajuda. E quando digo ajuda, é procurar ajuda psicológica. Em última análise, pode ser necessário criar distância da pessoa que está a manipular para conseguir reganhar, digamos assim, esse reequilíbrio psicológico. Quando os teus instintos te tentarem dizer alguma coisa, ouve-os. Não tenhas medo de impor limites ou de dizer que não. As consequências de lidar com um manipulador podem ser tão nocivas que às vezes o melhor pode ser mesmo eliminá-los da nossa vida.